tudo bem? Vamos tratar hoje então de período pré-colonial. E para você entender o período pré-colonial, vamos compreender o termo. Pré é aquilo que vem antes. Colonial vem de colonizar. E o que é colonizar? Ocupar uma determinada região. Então, quando eu falo do período pré-colonial, eu estou falando do período em que os portugueses chegaram ao Brasil, mas ainda não haviam ocupado. Vamos entender melhor. O período pré-colonial, ele vai de 1500 a 1530. Então é verdade, Cabral chegou aqui no ano de 1500, quando ele estava indo para as Índias, certo? Sabemos que essa história de que ele se perdeu não é bem realidade. Muito provavelmente ele sabia que havia terras para essa região e usou a desculpa de que se perdeu para constatar se realmente havia ou não terras. E de fato havia terras então que eles tomaram posse e disseram pertencer a eles, através do Tratado de Tordesilhas. Acontece que uma coisa é você ter um espaço, outra coisa é você ocupar, colonizar esse espaço. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, mas não povoaram esse local. Isso vai acontecer uns 30 anos mais tarde. Vamos entender por quê? Primeiro fator. Quando eles chegaram no Brasil, eles atracaram na região litorânea, onde hoje se localiza o estado da Bahia. Eles exploraram rapidamente o local e não encontraram aqui vestígios nem de ouro ou de prata. Então não era um lugar assim tão atraente. E segundo motivo, os portugueses no ano de 1500 estavam ganhando muito dinheiro praticando o comércio de especiarias com o Oriente. Então, não tem ouro nem prata no Brasil e eu estou ganhando muito dinheiro com as especiarias do Oriente. Não vou ocupar esse espaço. O Brasil fica então em um plano secundário. Ele fica ali em segundo plano. Se eu precisar, eu venho para o Brasil. E aí o que acontece? O Brasil vai ficar abandonado? Não. No período pré-colonial, existiam sim alguns portugueses que viviam aqui, mas eram poucos. Não dá para dizer que eles chegaram a colonizar esse espaço. Os portugueses que vinham para cá praticavam com os indígenas o escambo. Escambo é a troca de um objeto por outro. Não adianta você chegar para o indígena e querer pagar a ele em ouro ou prata, porque para o indígena o ouro e a prata não fazia sentido. Dentro da cultura deles, eles não precisavam daquilo para sobreviver. Então, os portugueses ofereciam coisas que os indígenas não tinham e era do seu interesse. Machados feitos de ferro, por exemplo, espelhos, que era algo raro não só para os indígenas, mas também na Europa. Ou seja, se estabeleceu uma relação de troca de um produto por outro. Qual era o produto que os portugueses exploravam aqui no Brasil? O extrativismo do pau-brasil. Por que pau-brasil, prof? Bom, pau-brasil é o nome que os portugueses davam a essa árvore. O nome indígena é outro. É uma árvore bastante grande, na sua idade adulta pode chegar aí a mais de 6, 7 metros. Então eles derrubavam essas árvores e cortavam elas em toras, em grandes pedaços de madeira, para poder carregar. Se você partir o pau-brasil no meio, dentro do tronco tem uma cor avermelhada. É como se fosse tinta, sangue. Parecia estar em brasa.
daí o nome pau-brasil, porque parecia estar em brasa, parecia um braseiro, um Brasil, certo? E essa tinta vermelha que tinha dentro do pau-brasil era muito cobiçada. A cor vermelha é extremamente difícil de se encontrar naquela época. Então, eles extraíam o pau-brasil para fazer uso da tinta e também da madeira. E em troca de os indígenas derrubarem essas árvores, cortarem e entregarem para os portugueses carregarem os seus navios com elas, eles acabavam recebendo produtos do seu interesse. Agora, ok, eu sei que eles trocam um produto pelo outro, mas como? No Brasil, os portugueses criaram as chamadas feitorias, que eram como se fosse um ponto de encontro. Era um forte em que eles erguiam lá grandes paredes bastante altas, e nesse lugar os indígenas iam cortando a madeira e iam depositando, até que os portugueses viessem para buscá-la. Os portugueses achavam que criando feitorias em vários lugares do litoral, eles iriam conseguir proteger esse território. Acontece que não foi bem assim. Caso você não se lembre, no Tratado de Tordesilhas, apenas Portugal e Espanha tinham direito sobre os novos territórios encontrados. A França, a Inglaterra, a Holanda, entre outros países, ficaram de fora. E os franceses, obviamente, não aceitavam isso. Mas como os franceses sabiam que não haviam tantos portugueses lá onde havia pau-brasil, eles começaram a visitar o nosso litoral, começaram a criar relações de amizade com os indígenas daqui, e levavam esse pau-brasil lá para a Europa. Os portugueses não ficaram nem um pouco contentes com as visitas de outros povos aqui. E aí, queridos, já se passaram vários anos entre a chegada, o estabelecimento das feitorias e o escambo. Nessa época, vários povos já estavam vindo para a América, inclusive os franceses. Os franceses se estabeleceram ali na região onde hoje é o Rio de Janeiro. Portanto, em 1530, o governo português percebeu que, se eles não ocupassem esse território, eles poderiam perder para outros povos. E nessa época, em 1530, o comércio de especiarias já não ia tão bem como antes. Portanto, eles decidiram então ocupar o Brasil, para evitar que outros povos fizessem isso e para fazer com que o Brasil se tornasse uma outra fonte de renda, explorando não só o pau-brasil, mas tentando explorar aqui a cana-de-açúcar que eles trazem de lá para cá. Mas essa conversa é para a nossa próxima aula. Então, para revisarmos rapidamente, período pré-colonial é o período em que os portugueses chegaram ao Brasil, mas não ocuparam essa terra. Não ocuparam porque o comércio de especiarias era muito mais lucrativo e aqui não encontraram ouro ou prata. Portanto, criaram aqui feitorias que eram grandes fortes e estabeleceram o escambo do pau-brasil com os indígenas. Entretanto, alguns anos mais tarde, quando o comércio de especiarias já não ia tão bem e outros povos perceberam o potencial desse território, eles perceberam que era momento de ocupar essa terra para não perder. Mas essa é uma conversa para a nossa próxima trilha. Vejo vocês até breve. Tchau!